Bem-vindos a mais um podcast Como Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. O meu nome é Fernando Matos, hoje tenho comigo Miguel Carvalho, é um prazer ter-te aqui, obrigado. O Miguel, enfim, para além de um amigo, é uma pessoa que admiro bastante, uma pessoa, não é fácil encontrar pessoas inteligentes, com sentido de humor, simpáticas, criativas, e o Miguel consegue congregar essas virtudes todas. Eu gostava de, enfim, para além de muitas outras questões, que nos falasse um bocadinho do teu percurso, que é muito interessante, porque um bocadinho sui generis, porque mudaste a determinada altura, 22 anos, 23 anos de banca, e a determinada altura vou mudar e vou começar uma coisa nova numa área de tecnologia, com muitos dados, e Microsoft, depois empreendedor, muita coisa se passou entretanto. Queres-nos falar um bocadinho do teu percurso? Bem, vou ter uma forma rápida, um resumo. Portanto, tive 23 anos na banca, na área dos seguros e da banca. Gostei imenso, é uma paixão que eu tenho pela área financeira. E depois, a dada altura, já estava no Ativo Banco, em termos de lançar a última versão do Ativo Banco digital, e senti que me faltava algo, e a tecnologia que ia mudar muita coisa. Estávamos em 2012, foi quando fui desafiado pela Microsoft para levar uma expressão engraçada, o bancarês, para dentro da organização. A Microsoft estava a passar um processo de transformação enorme, a mudar os interlocutores, ou seja, deixava-se falar em IT, deixava-se falar em databases, deixava-se falar em SQL e começar a falar em soluções. Então tive o privilégio de levar a minha bagagem da área financeira para a área da tecnologia, que sempre acreditei que foi algo que quis sempre ter muito próximo, quer o poder dos dados, quer a forma como nós interagimos, a experiência com o utilizador, a user experience. Portanto, para mim sempre foi algo que me apaixonou muito, como é que podemos nos reinventar, fazendo um negócio antigo, mas reinventar a forma como o fazemos. Passei pela Microsoft e depois então enverdei, ao fim de 3 anos, pelo empreendedorismo. Não é? Portanto, dediquei-me a criar as minhas próprias empresas e a fazer na área do empreendedorismo, lançar empresas e hoje em dia até apoiar algumas startups e toda a parte do empreendedorismo em Portugal. Até em resumo, rapidamente. Exatamente. Olha, nós conhecemos um bocadinho antes dessa mudança, e na altura a falar de dashboards e de um projeto super inovador, Bank Business Insights, com a McKinsey. Os dados foram sempre uma coisa que te acompanhou mesmo enquanto banqueiro, vou chamar assim. E eu acho que antes era muito importante a parte do reporting, do dashboard, para prepararmos os dados, para conseguirmos interpretar o que temos. Às vezes temos as respostas à nossa frente. E eu gosto sempre de dizer que nós vivemos uma época muito rica, quando aparece o Google, que era nós tínhamos muitas perguntas para as quais não tínhamos respostas. E então íamos, através de motores de busca e em termos de próprio Google, encontrar essas respostas. Hoje em dia acho que evoluímos tanto que é o contrário. Temos tantas respostas para as perguntas que ainda não fizemos. Daí o que hoje em dia se fala do prompt engineer, a forma como nós perguntamos aos dados aquilo que os dados sabem e que nós ainda não percebemos. Portanto, eu acho que isso é uma oportunidade única. Para mim os dados ajudam-nos a gerir melhor o negócio, a antecipar problemas. Para mim a parte do antecipar o que é que está a acontecer, para onde é que nos estamos a desviar é importantíssimo, e às vezes os dados estão lá, está claro. Quando às vezes vamos dizer o forensic, o pós-facto, vimos que afinal podíamos ter percebido esses alertas e ninguém fez nada. Portanto, essa é a minha preocupação, é como é que nós conseguimos ter uma forma de ler esses dados, fazer as perguntas certas para as respostas que já estão dadas. Por outro lado, acho que o que está a acontecer agora com a tecnologia é que qualquer pessoa pode fazer essas perguntas, não é? Este mundo apaixonante agora dos chats GPTs, etc., é que hoje em dia é muito mais importante quem conhece o negócio fazer a pergunta certa, porque ela depois e a resposta há de chegar. E eu acho que isso é apaixonante. O que está a acontecer agora nestes momentos está a ser algo muito desafiante para os gestores, para a parte tecnológica, como é que nos estamos a reinventar, acho que sim, mas os dados continuam a ser uma... Não, olha, e estás precisamente a enverdar por aquilo que queremos falar aqui neste podcast. Tu já agora usas muito o ChatGPT? Uso todos os dias já. E digo-te que é um grande acelerador. Eu acho que ele não nos vai substituir. O Manel Dias, que nós conhecemos, diz sempre com alguma piada: não vamos ser substituídos pela AI, mas vamos ser substituídos por quem sabe usar o AI. Isso, claramente. Hoje em dia já é um auxílio que eu tenho, é um acelerador. E acho que nos ajuda a tirar e a preparar os dados para nós depois podermos interpretar e poder decidir. Mas já uso todos os dias, já é para mim, já me acompanha todos os dias o ChatGPT, ou neste caso até o Copilot da Microsoft. Sim. Eu também, eu partilho, se calhar não sei se é todos os dias, que eu ao fim de semana tento não usar muito aquilo, mas de facto ajuda imenso, e cada vez mais nos surpreendemos, não só o GPT, mas tudo o que é inteligência artificial generativa. E voltando um bocadinho atrás, queres partilhar connosco casos, enfim, em que, e por teres colocado
tónica na importância de colocar as questões certas, onde verdadeiramente te viste a fazer onde se viste nesse papel que perguntas é que deverias fazer, enfim, um objetivo qualquer, se calhar enquanto CEO de um banco fazias isso todos os dias. Não é? Eu tenho algumas histórias que posso partilhar e com todo o gosto. Olha, uma delas era, nós normalmente, era sempre uma crítica que era feita quando as pessoas do negócio faziam perguntas ao IT ou quem tratava dos datamarts, era quando tu fazias um requisito e depois, olha, afinal quero mudar o requisito. Era sempre aquela coisa. Mas estes tipos não sabem o que querem. Realmente, exatamente isso. Nós não sabemos o que queremos quando olhamos para os dados. Queremos é ter a capacidade de fazer perguntas atrás de perguntas. Não é? E às vezes, quando vem o resultado, a pergunta é diferente. Tivemos uma vez um evento com uma marca de automóveis, a Porsche, que nos desafiava para trazerem clientes para experimentar o novo. Era na altura em que chegou o Cayenne e o Panamera, e então era, pela primeira vez havia carros Porsche para a família. Deixou de ser o carro do egoísta, que quer o carro só de 2 lugares, e foi giro porque ao montarmos um evento, a forma como selecionámos clientes, a forma como percebemos qual é que é o padrão, normalmente o que era feito sempre antes era quem é que tem mais património, quem é que tem mais wallet, quem é que tem mais poder de compra, não é? E é errado, não é? Porque às vezes quem compra ou quem tem esse apetite se calhar está escondido nos dados de outra maneira, quem é que viaja mais, quem é que usa mais o carro, onde é que se calhar utiliza e abastece o carro, como é que o comportamento em termos de saídas. Portanto, há uma série de coisas que podem ajudar a configurar quem é que são os verdadeiros clientes que seriam compradores. Portanto, isso foi uma coisa que foi um insight muito grande, que nós às vezes temos os dados à nossa frente e não fazemos perguntas óbvias, e até insistimos com clientes que são sempre bombardeados com as mesmas propostas de valor, porque os queries são sempre os mesmos. Portanto, essa é logo uma grande diferença. Certo. Mas tu dizias há pouco, o fim de semana, eu tenho 2 filhos que foram para estudar para o estrangeiro, e a minha mulher, quando eles iam fazer pergunta mesmo ao próprio chat, portanto, não tem nada a ver com trabalho, o que é que eu devo levar, o que é que eles devem levar quando vão para fora. Eu acho que a dada altura nós começamos a ver que isto vai muito para além. Esta partilha pode ir muito para além só do profissional e ajuda-nos a fazer um win-win, ou seja, como é que podemos ser também mais produtivos, não só no trabalho, mas também na forma de antecipar ou não ter problemas, ou podemos resolver temas, mesmo na nossa vida pessoal. Portanto, eu acho que isto mistura-se muito, e alguns dos exemplos que temos visto é exatamente isso, é como é que nós conseguimos que a capacidade de processamento é tal, e a capacidade de nos ajudar a fazer as perguntas certas e validar as respostas que chegam, ou voltar a fazer as perguntas novamente. Não, sem dúvida nenhuma. Enfim, às vezes ajudar-nos no itinerário, nas férias. Eu recordo-me de estar com amigos este verão nas férias e escrevemos uma música a usar o ChatGPT, portanto, a pedir, a mandar, pá, e a rir à fartazana. Portanto, realmente há muitas outras coisas para além do trabalho em que podemos utilizar. E casos menos positivos, isso também é interessante. Casos que hoje, dada a facilidade em fazer as perguntas, conseguimos fazer muitas perguntas e voltar a fazer, e sem grande investimento, que há um tempo atrás íamos fazer projetos e a determinada altura, 3, 6 meses depois, afinal isto não serve para nada. Queres partilhar também com Sim, isso temos alguns? Esses MVPs. Na parte do empreendedorismo e das startups recorremos muito a isso. É como é que conseguimos testar mais barato. Hoje em dia é extremamente mais fácil, inclusive testar com o cliente, não é? Tudo o que seja, mesmo com novos canais, com novas propostas de valor, ou seja, hoje em dia é incomparavelmente mais barato, podemos fazer esse teste, esta aderência ao mercado e o potencial da ideia, portanto, validar essas ideias com esses business canvas. Portanto, cada vez mais isso é o dia-a-dia de hoje. Deixou de ser uma coisa onerosa, demorada, conseguimos validar isso muito mais facilmente, é importantíssimo. E acho que não só esta proliferação de dados que hoje em dia conseguimos obter e a partilha dos mesmos também, que eu acho que é importante. É quando nós conseguimos partilhar experiências, vamos ver que se dar a nossa ideia ou o que nós estamos a pensar já foi testado, inclusive podemos aprender com o que os outros que também anunciaram. E eu acho que isso toca um ponto importantíssimo, que às vezes é evitarmos um mal maior, porque conseguimos recolher informação de o que evitar, o que é que os outros fizeram que correu menos bem, qual é que é a nossa ideia que é apaixonada. E é aquele tema, quando compramos um carro, depois vimos carros iguais em todo o lado, que é porque focamos, não é? Portanto, só o facto de criar essa atenção, só o facto de irmos testar alguma coisa e validar, ajuda imenso. E é uma prática que não é muito comum. As pessoas não gostam de partilhar as más experiências, os dissabores. Há sempre quase como que uma vergonha, principalmente nós em Portugal. Temos uma cultura muito altos voos, altas quedas, quem se põe à chuva molha-se, mas vale um pássaro na mão do que a voar. Portanto, nós fomos educados, nossa geração, se calhar estas gerações mais recentes já não, mas fomos muito educados a não falhar. Certo. A não passar pela vergonha de ter tido uma ideia que não vingou. Isso era péssimo, porque agora já mudou.
E, portanto, isso que toca-se, acho que é importantíssimo. Ter dados, partilhar dados, publicar dados, usar dados de boas e más experiências para evitar o que é que deveria ser evitado ou fazer melhor. E temos imensos exemplos disso, não é? Desde dos post-its, das Nespressos, ou seja, imensos dados que nos disseram que era um falhanço no mercado, depois passou a ser um sucesso no outro mercado, independentemente de como era posicionado o produto, como era posicionado o serviço. Há imensos exemplos disso. Adoro ver quando a pessoa consegue ver esse relato, essa do isto era óbvio, pois era óbvio com estas condicionantes ou com este contexto. Portanto, isso é um ponto que tu tocas que acho que é importantíssimo. Não ter vergonha de partilhar essas experiências como enriquecedoras. Claro. Enfim, nós conhecemos bem isto como empreendedores que somos ambos. Tu, então, enfim, o Miguel acaba por, como disse há pouco, e tendo várias experiências, é também presidente do Conselho de Administração da Startup Portugal, enfim, para além de estarmos juntos na DSPA, portanto são realmente muitos chapéus. Mas na Startup Portugal passam por ti seguramente muitos exemplos, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Que perguntas é que alguns empreendedores deveriam fazer? Porque há seguramente muita gente que às vezes não está preparada, ou porque são muito jovens, ou porque não estudaram bem a lição. Falámos um bocadinho sobre isso. O que é que receitas não há, mas que perguntas é que às vezes estes empreendedores deveriam fazer antes de iniciar um projeto novo? Sim. Sou presidente, depois tenho uma equipa que acompanha o dia a dia e faz esta parte toda da orquestração destes programas, os vouchers e tudo o que seja esta ativação, como eu lhe chamo, do empreendedorismo que nós temos entre nós. Nós somos aquele povo que foi para a Índia, que largou há 500 anos e fechou o barco e diz: olha, não contes comigo para jantar, que vou até à Índia ver e descobrir o caminho marítimo. Portanto, somos esse povo que eu penso que é o nosso DNA, temos aqui um espírito de aventura. Mas o que é que eu recomendo quando se está a olhar para o empreendedorismo? O que é que eu gosto de avaliar? Primeiro, a capacidade de visão, ou seja, não é ter uma ideia, é como é que eu cheguei a essa ideia, como é que eu tive a visão. Para mim, empreendedorismo é aquele que viu antes dos outros todos, é aquele que conseguiu ver um problema para o qual, às vezes até já há soluções, mas não são tão boas ou são problemas que ainda estão para resolver. Portanto, essa logo para mim, essa capacidade de visão que eu avalio, como é que construíram, como é que chegaram lá. Odeio aquele conjunto de 3 advogados ou 3 arquitetos ou 3 médicos. Ei, numa noite de copos tivemos uma ideia fantástica de um produto ótimo. Normalmente é falhanço. Portanto, primeiro, porque é uma coisa que foi muito curta em termos de ambição, ou foi uma equipa que está formada, que também é a segunda coisa que eu avalio, é qual é a equipa que vamos ter a pensar nisso. Quem é que vai fazer as vendas, quem é que faz a tecnologia, quem é que faz a parte de operações. Portanto, é essa composição também. Portanto, eu penso mesmo que isso às vezes é uma boa ideia, uma boa oportunidade, mas com a equipa que não está a equipa correta e equilibrada não vai vingar. Depois, muita resiliência. Isso tu já passaste por isso eu também. A resiliência, porque quando nós acreditamos que estamos a fazer uma coisa nunca feita, não há benchmarks, não há comparativos, não há, diga-me lá, uma empresa do setor. Portanto, quando se está a fazer verdadeiramente empreendedorismo, está a fazer uma coisa que nunca foi testada. Portanto, a incerteza, a insegurança é brutal. Portanto, temos que ter uma capacidade de resiliência, de resistência à vida do empreendedor, que a gente acha que é fácil, que isto é tudo, ter uma ideia e vamos embora, e não é. Eu costumo até dizer, estou sempre a repetir isto, que é a regra do 2-2-2, que é todo e qualquer business plan que façam é o dobro dos custos no final, o dobro do tempo, não é só que sai mais caro, mas que demora o dobro do tempo, e depois o último 2 é 2 denominador, é metade das receitas, não é? Portanto, é sempre um teste que eu faço sempre, que realmente tem que haver uma certa paixão, mas essa parte é sempre dolorosa no final, porque é o tempo que leva as coisas a fazer. E aí tem-se evoluído muito no ecossistema empreendedor, ou seja, cada vez acreditamos mais que é uma oportunidade que nós não podemos perder como país, como nação, porque agora não há desculpas, não é? Porque não temos petróleo, ou porque não temos indústria do ferro, ou porque não temos, arranjávamos sempre desculpas para tudo. Esta não tem, esta era mais tecnológica, esta era mais de tantos projetos que estão a criar-se agora nesta nova revolução, nós podemos dar cartas, e isso temos bem preparados, temos é que ter esta resiliência e conseguir nos reunir das pessoas certas para podermos aproveitar o ecossistema, porque há imenso dinheiro para investir. Faltam boas ideias, faltam boas equipas. Portanto, é um bocadinho isso. E depois, que é a última coisa, ser curioso. Eu acho que eu gosto sempre, eu já uma vez partilhava contigo, eu nunca almoço no mesmo sítio, nunca faço o mesmo caminho de casa-trabalho, nunca estaciono no mesmo sítio. Porquê? Porque esta curiosidade de se fazer diferente todos os dias é o que nos faz sentir novos e estar sempre atentos. E acho que isto também é um tema de oportunidades, é estarmos sempre atentos. Mas, portanto, eu avalio sempre estas características numa equipa, porque uma inovação não é uma ideia, não é uma oportunidade, é depois o fazê-la, integrá-la, executá-la, é que é a parte dura. Claro, sem dúvida nenhuma. E continuar a ser empreendedor, porque é uma coisa que, enfim,
As pessoas pensam é empreendedor no dia em que cria a empresa, mas uma pessoa que tem que continuar a empreender sempre, não é? A inovar, conseguir executar, porque não é só ter a ideia, não é só lançar-se, é preciso acompanhar, controlar, executar, não corre bem, muda-se. Isso. E isso faz parte depois do dia a dia e acontece nas empresas também. Quer dizer, nas empresas também, ou para quem trabalha, o intraempreendedorismo é uma coisa que a maior parte das pessoas desconhece, mas nós podemos ser empreendedores trabalhando por conta de outrem e faz-nos falta ter este tipo de pessoas nas empresas. Eu tive esse privilégio, Fernando. Estava no grupo Banco Comercial Português, que está no meu LinkedIn, desde participar em projetos inovadores, como ainda hoje são referências, as médias, os seguros diretos, ter a oportunidade das novas redes, da primeira campanha de telemarketing de seguros, Banco Actibank, não é? O próprio Actibank. Portanto, isso foi tudo uma capacidade, e sim, e temos a encontrar cada vez mais isso, até quando é esta. Está documentado em alguns documentos, alguns papers do Desolation Valley, quando é aquele percurso que torna-se mais longo, aquele dobro do tempo. É importantíssimo haver aqui alguém, um compromisso para conseguir vingar-se, e essas partes, as empresas também estão a descobrir isso. Como é que eu me posso desafiar a mim próprio, eu incumbente, e é uma oportunidade fantástica, e imensas empresas já perceberam isso, o empreendedorismo, em que eu consigo estar na linha da frente, aliás, o Actibank foi um exemplo disso para o BCP. O BCP quis testar coisas novas, a primeira app de iOS, a primeira forma como estávamos do mobile banking, toda a gente nos criticava, vocês isto nunca vai acontecer. E era como é que nós íamos aprendendo, e esse acho que é um ponto fulcral. E essas empresas agora já perceberam que não é sentado, não é o sitting duck, não é sentado que somos incumbentes e somos o maior e temos a nova cota de mercado, e que também não venham a ser o Kodak dos anos recentes, ou o Blockbuster, que foram também esses que pensavam que dominavam o negócio. E isso acho que hoje em dia já está assimilado mesmo pelas grandes organizações, que já perceberam que estar perto ou junto ou sentado ao lado do empreendedorismo é uma vantagem. Portanto, essa parte acho que isso é muito gratificante, porque permite a empresas que até têm bons resultados conseguirem nos proteger. Até na própria Microsoft, a dada altura, quando se falava na cloud e na virtualização dos data centers, toda a gente dizia, mas nós ganhamos por sistemas operativos, por máquinas e máquinas. E a Microsoft teve a coragem de avançar e se reinventar ela própria. Hoje em dia estamos a ver os resultados. E toda a gente dizia, mas como é que uma empresa que fatura 70 bi, que faz 24 bi de resultados, está a mudar o seu modelo de negócio? Isto é licenciamento de Office, isto é preciso vender servidores, e reinventou-se. Portanto, é preciso ter coragem para isso. Eu quase tive o privilégio de estar nessa fase da Microsoft e vi realmente que é preciso, para além de ter coragem, mas perceber esta parte da visão, nós conseguimos executar, é determinante. Não, absolutamente de acordo. Enfim, as questões certas, e falamos muitas vezes sobre isso, são colocadas quando nós conhecemos o nosso negócio. Eu falo muito sobre isso, temos muitos gestores que para eles, e porque leem, porque veem, porque perceberam casos de sucesso e de insucesso, que têm de se transformar digitalmente, que os dados são uma realidade e que vieram para ficar, mas normalmente, por não ser a sua área de conforto e a literacia no ramo, na área ser baixa, delegam essa responsabilidade em alguém. E muitas vezes há aqui um fosso, portanto, um gap entre aquilo que é a estratégia, aquilo que estão a definir e que querem para a empresa, e aquilo que está a ser feito, enfim, por outras pessoas e por outras áreas. Como é que se resolve isso? Ou perguntando de outra maneira, tu achas que vai haver que isto vai ter muito impacto no nosso mercado em alguns setores? Nós vemos empresas de dimensões similares, às vezes na mesma indústria, no mesmo setor, com comportamentos completamente diferentes. Uns a lançarem centenas de MVPs anualmente, e não estou a brincar, são mesmo centenas, e outros com meia dúzia de data scientists que foram buscar à universidade, e uns PhDs que estão ali a fazer não sabem bem o quê, mas nós estamos a investir muito em dados, e temos lá especialistas que fomos buscar à universidade a fazer uns testes. Isto vai ter muito impacto? Não? O que é que os gestores deveriam começar a fazer na tua perspectiva? Uma coisa que eu acho que a forma como nós comunicamos, mesmo os próprios data scientists têm que melhorar a forma como comunicam. A parte da visualization para mim é determinante. Que às vezes uma imagem, o próprio CEO apercebe-se logo, estamos em risco, não é? E essa parte da visualização por vezes não é feita. Acredita-se muito no algoritmo, na caixa preta, e o que é importante é essa transparência, essa visualização dos dados. Para mim é das coisas mais importantes. Temos vários exemplos de empresas que investiram na visualização dos dados, em que se descobre, os próprios eventos que são feitos, com informação que às vezes até é pública,
está publicada, está disponível, mas ninguém olhou para aquilo com essas lentes, com esses olhos. Portanto, eu essa parte acho que é importantíssima. Como é que nós podemos, ao nível da classe do C-Suite, capacitar cada vez mais essa visualização? Essa seria a primeira coisa. A segunda, a descoberta, o detalhe. Mas porque é que eu estou aqui, porque é que eu tenho este risco? Ou seja, quando nós conseguimos ligar o evento ao dashboard, acho que é uma das coisas que nos ajuda a justificar. E a pessoa, já percebi porquê, já percebi a tendência. Portanto, é outra coisa que também às vezes falha, porque os dashboards são extremamente fechados, mas não permite a quem tem que fazer as perguntas seguintes, que é exatamente qual é a próxima pergunta, ele conseguisse perceber porque é que eu estou a vermelho neste indicador e perceber rapidamente quais é que são os extremos, o que é que me está a balizar, o que é que me causou aquele cartão encarnado. Portanto, é importantíssimo também essa parte, não só a visualização, mas ir ao detalhe. Ou seja, manter esta ligação sempre de eu consigo explicar aqueles dados. E depois temos que começar realmente a preparar e a ter a fazer parte da formação, que acho que é uma pena, desta cultura dos dados em quase tudo o que fazemos, não é? Portanto, é um bocadinho in God we trust, all the others bring data, não é? Um bocadinho essa coisa dos gut feelings, os objetivos, que são necessários também, mas depois para serem validados com dados. Porque às vezes as respostas estavam lá, nós sabíamos que não ia correr bem, só que alguém não interpretou os dados devidamente ou não teve esse acesso aos dados em devido tempo. Portanto, é uma das coisas também, portanto, este time to. Eu acho que hoje em dia, com a capacidade de processamento que temos, com a capacidade que conseguimos de ter decisões, exemplos disso, os próprios ChatGPTs, que hoje em dia já se faz upload de um currículo e diz-me que perguntas é que eu vou fazer a este indivíduo, qual é o perfil que eu quero. Eu quero contratar um data scientist que me consiga expressar-se em termos visuais. Portanto, cada vez mais é mais fácil nós darmos tiros certeiros suportados em dados. Até essa é uma parte também de cultura. Agora, isto leva tempo, não é? As gerações levam tempo. Às vezes eu não digo que seja geracional, eu acho que hoje em dia temos mais capacidade. Hoje em dia qualquer pessoa usa WhatsApp, qualquer pessoa diz share location, qualquer pessoa já não interpreta um mapa, leva-me lá. Isso hoje em dia está democratizado, não é? Eu lembro perfeitamente, hoje tive um problema lá em casa da bomba da água, terei a fotografia do painel elétrico, terei a fotografia da bomba da marca, o indivíduo que tem o WhatsApp não só chegou à minha casa pelo share location, como já trazia a bomba que tinha que substituir, a marca, e sabia o que é que tinha que guardar no quadro. Quer dizer, isto muda a forma de fazer negócio. Antes, claro, implicava vir 2 vezes, implicava ter que ir pedir a bomba que não estava disponível. Então, não, ele aqui já vem com a bomba certa para substituir. Isto é revolucionário, ou seja, nós, ao trabalharmos os dados, isto é um bom exemplo, não precisa ser um dashboard do CEO, mas a capacidade que nós temos de capturar dados, partilhar dados e interpretar dados é assustadora. Quem não usa isto está fora hoje em dia do que é o dia-a-dia, não é? Olha, eu tenho participado em muitos projetos ultimamente em áreas de risco, aliás, risco que sempre trabalhei, mas muito gestão de fraude, cyber security, começa a ser cada vez mais um tema e onde enfim, cada vez mais é necessário uma sofisticação maior, porque os próprios fraudsters e os hackers são também eles cada vez mais sofisticados. E portanto nem sempre é numa perspectiva de melhorar a organização ou ser mais produtivo ou melhorar nas campanhas, é também nos defendermos perante os riscos enfim, e os efeitos perversos que toda esta evolução tem. E tu tens trabalhado muito na área de pagamentos. Eu relembro-me que se calhar numa primeira fase até veio do vender pizzas na televisão e evoluiu para uma plataforma de pagamentos. Queres-nos falar um bocadinho dessa experiência? Sim, é algo que complicou bastante. Hoje em dia, antes se calhar tínhamos 2 ou 3 formas de pagar, a tradicional dinheiro, o cartão. Hoje em dia explodiu, não é? Hoje em dia, desde os pagamentos exóticos cá em Portugal, já conhecidos MBWays e pagamento de serviços, até tudo o que é uma oferta brutal, desde os Apple Pays, Google Pays, Visas, Mastercards, tudo o que tem sido, ou seja, complicou bastante. Isto faz 2 coisas, tira controle muitas das vezes, portanto acho que é importante depois trazemos aqui um agregador, foi o que nós fizemos, conseguimos agregar isso, para gerir e controlar os pagamentos em tempo real, portanto essa foi uma das coisas que se apostaram e realmente estamos muito expostos. Hoje em dia é quase como uma ameaça constante, o dinheiro que se gasta em tudo o que seja cybersecurity, tudo o que seja esta exposição tem sido sempre muito desafiante e é o que diz, às vezes basta um dissabor para destruir um modelo de negócios ou uma conta de exploração em que afeta essa capacidade. Portanto é uma constante preocupação que nós temos nessa área e na área dos pagamentos sente-se muito isso. Que realmente há muitos ataques e muita exposição, mas pronto, é um negócio, quer dizer, hoje em dia já não vivemos sem esta preocupação dia atrás dia, sejas um hospital, sejas um banco, sejas uma entidade municipal, desta exposição que temos a pessoas menos bem intencionadas, né? Portanto essa coisa da cybersecurity. Por outro lado, acho que também aqui os dados têm um poder enorme de nós podermos não só fazer prevenção,
Como também, que é isso que acho que é importante, fazer a parte da forensic, ir para trás, ver o que é que poderíamos ter percebido nos dados que não percebemos para evitar o próximo. Não é? Eu já há muito que acreditava nisso, mesmo, por exemplo, em termos de banca, tudo o que seja a utilização, tudo o que seja reversões, tudo o que seja algo padrão, que não fosse normal, um depósito que é revertido ao final do dia, 8 horas depois, um computador numa sucursal que é o único computador que está ativo naquele momento a partir das 6. Portanto, há uma série de coisas que só os dados ajudam-nos imenso, é o que eu costumo dizer, a nossa pegada transacional hoje em dia é tanta que conseguimos exatamente a criar aqui modelos que nos permitem ver se estamos numa situação de risco que carece de maior acompanhamento. Eu até fazia isso até dos dashboards, era uma coisa que eu fazia muito, sempre produzia informação de gestão. Eu via sempre quem é que abria a informação de gestão, porque achava que quem não está atento precisa ter esse carinho, ter esse acompanhamento para perceber a importância que tem a ler a informação de gestão na primeira hora. Eu fazia muito, por exemplo, com mapas de descobertos bancários das minhas sucursais. Eu percebia sempre quem é que não abriu e fazia uma chamada delicada. Olha, reparaste aí no cliente que está no primeiro lugar? Quem é este cliente? Ou quem é o cliente que está com mais dinheiro, que está mais exposto, ou que já não falas há não quanto tempo. Portanto, há imensos indicadores que basta nós mantermos a linha, a chama acesa e a atenção, e eu percebia logo quem é que eram os mais atentos e os menos atentos, mas é uma constante, quer dizer, mas desde cybersecurity produzida tecnologicamente, mas também as próprias pessoas serem uma constante monitorização e acompanhamento, ou seja, usarem isso para seu próprio benefício e poderem ser melhores profissionais. Isso acho que há um mundo por fazer. As pessoas hoje ainda não estão nem aí, não é? Olha, e as pizzas não se vendem bem na televisão? Pá, isso era um não, projeto tão giro, pá, tão giro, que fala-nos lá um bocadinho disso. Olha, isso é um projeto que fizemos em 2015, até com uma empresa parceira, em que lançámos esta parte. O que acreditávamos era que temos ali uma janela, que seja 4 a 5 milhões de janelas, em que acabas por saber quem são as janelas, onde é que é o nome, qual é que é. Portanto, a própria pessoa podia fazer uma compra com 2 cliques. Portanto, essa é que era a visão. Tínhamos inclusive aquilo preparado para publicidade interativa, para estar a ver um anúncio e poder comprar aquilo que estás a ver, ou até apostar. Né? Tivemos antes do Covid, tivemos homologada a plataforma de estar a ver o teu Benfica ou o meu Sporting e poder apostar 10 euros com o comando da televisão a título. Não é de jogador, é Ricardo. O que é que acontece? Acho que às vezes é um bocadinho à frente do seu tempo ou quando as prioridades não estão alinhadas. Né? Eu costumo dizer a toda a gente que nós, hoje em dia, que era a ameaça do Netflix, estes tipos vão roubar tudo, e o Blockbuster não conseguiu ver isso. Né? O Blockbuster achou que era fazer lojas 24/7, oferecer as cassetes, a pessoa responder com a mesma conversa que tinha tido sempre e não percebeu que mudou. Eu acho que um bocadinho as televisões também estão a mudar e não se aperceberam disso. Mas foi uma experiência. Lá está, que não foi um sucesso, aprendemos imenso, testámos muitas coisas e seguimos em frente. Mas é um bom exemplo de uma experiência. Não, eu achava interessantíssimo. Pá, eu recordo-me de várias apresentações que vi e que até porque estudavam, né? Qual era o momento que as pessoas ao domingo estava a chover e as pessoas mais facilmente compravam, mas depois acabou por... Aquilo tinha um potencial enorme, Fernando, porque tinhas, ao fim e ao cabo, uma família georreferenciada, estava a 300 metros do estádio de La Luz, em que tu podias desafiar, se estiver a ver a BTV, queres vir ao estádio? Portanto, isto podia ser tão impactante quanto isto, ou seja, é uma forma extremamente fácil de ativar, de perceber qual é que é o comportamento, se é um pai Fernando com filhos porque se vê ou não vê determinado tipo de canais. Portanto, há aqui uma coisa de pegada televisiva, sempre com toda a proteção de dados, que nós somos muito ciosos disso. Quer dizer, a intrusão, a utilização, capacidade, nós falamos muito disso da ética na DSPA, que é a tentação que nós temos de monetizar dados, eu não diria de forma indevida, mas de forma abusiva, é que é preciso ter muita cautela, isso é que é preciso ter muita atenção, porque às vezes os dados a mais também nos fazem, é uma tentação para jump the gun, para ir buscar aquele negócio. Isso é que temos de ter essa parte da ética, e eu gosto muito da DSPA, que nós levamos sempre isso muito a sério, tudo tem que ser com autorização e a anuência do próprio consumidor. Inclusive há muitos que até dizem: eu quero vender os meus dados, eu quero ser compensado, eu gosto de viajar, mandem-me viagens de bons sítios. Portanto, é o contrário, portanto, é traduzir isso em monta, mas acho que foi a experiência que tivemos. Não, e a televisão tinha um potencial gigante. Eu lembro-me, enfim, há muitos anos atrás, de ter tentado vender a ideia de colocar uma rede social na televisão, e falei com alguns operadores que acharam a ideia giríssima, mas nunca, um até tentou fazer e depois não o quis fazer connosco, mas enfim, porque havia esse potencial. As pessoas às vezes dizem: não, mas rede social é o Facebook, esquecem-se que a rede social é a nossa rede social, portanto nós
quando muito podíamos integrar com outras, mas nós conhecemos as nossas pessoas e era giríssimo estar a ver um jogo de futebol e começarmos a falar com as pessoas que estão do outro lado e que sabemos que estão a ver, e portanto quase que estávamos mais próximos dos nossos amigos, ou ver um filme e dizer, saber quem é que foram os meus amigos que gostaram daquele filme, porque ver lá muitos likes, mas não saber se somos nós, se são as pessoas que são parecidas connosco ou não, portanto é sempre mais difícil. Olha, e do ponto de vista de isto agora mais enfim, como empreendedor, que é o que tens mais sido nos últimos tempos, a tecnologia continua a ter um papel fundamental e os dados. Próprio referiste que usas muito o ChatGPT. Queres-nos dar exemplos de casos de sucesso onde os dados têm tido uma importância grande no trabalho que tens vindo a desenvolver? Olha, eu across tudo o que seja startups, ideias, MVPs, o facto de poder suportar as nossas ideias nos dados, nas evidências, nas experiências positivas e menos positivas, no que é que eu vou fazer diferente, mas suportar isso em dados, acho que é logo desde já um denominador comum a qualquer uma. Não venham com uma ideia, não venham com invenções. É o que eu costumo dizer. Há uma invenção, portanto há uma ideation que eu posso ter uma invenção, mas depois quando passo para a inovação tem que ver a aplicação prática da mesma. Quem é que iria adotar, como é que eu vou fazer essa, qual é o canal de distribuição, quais são os clientes, portanto, tudo isto poder suportar por dados é logo a primeira recomendação que eu dou. E hoje em dia não há desculpa, né? As pessoas hoje em dia, é difícil obter dados, hoje em dia os dados estão disponíveis, há séries, se não há comparativos, se não há, olha, mas o perfil destes consumidores, portanto essa para mim acho que a grande coisa é procurarmos sempre justificar as nossas intuições, sempre, se possível, com dados. Há a haver coisas sempre que não é possível com dados, mas temos que arranjar comparativos. Eu acho que isso é uma das coisas determinantes para ganharmos não só como empreendedores credibilidade da nossa proposta, mas também como investidores, que vale a pena, que eles sabem o que é que estão a falar e conseguem raciocinar perante dados, que acho que é uma das coisas que também temos que fazer, que às vezes as pessoas tentam ter e resolver e ter uma ideia e uma solução para a qual não há problema. Depois andam mais tempo a criar o problema, a fazer-nos sentir a dor. Não, você vai precisar da minha solução, mas eu não tenho esse problema. Portanto, essa parte de medir, agarrar o problema e conseguir dizer que este problema pode ser endereçado desta maneira, acho que é importantíssimo com dados. Por outro lado, acho que se nós continuarmos a investir como estamos, e a DSP é um bom exemplo disso, vimos à frente, também fomos empreendedores e inovadores, ainda não se falava em data science, ainda não se falava na cultura dos dados, das disciplinas, nas cadeiras, no que é hoje o ecossistema de dados. Já nós, pequeninos, cá em Portugal, tínhamos essa visão e essa vontade de fazer, muito dinamizada pelos fundadores, da importância que isto pode ter, não só na detecção de sinais de alertas ou oportunidades. Portanto, isso cada vez vai-nos trazer que, se nós apostarmos em empresas tecnológicas que, suportadas muito em dados, pode ser para nós um fator diferenciador. Eu acho que nós estamos bem preparados cá em Portugal, temos cada vez mais esta cultura dos dados e as startups poderem ter, criando se calhar ecossistemas em que partilhamos a parte do empreendedor com equipas de dados, data analysis e tudo o que seja esta cultura de dados, acho que era um ganho enorme. Projetos, temos visto muitos, eu não queria diferenciar assim alguns, mas temos havido ideias, quer na detecção de fraude, como tu propriamente ensinaste há pouco, quer no tratamento de grandes números e de séries absurdas que antes era impossível endereçar e que hoje em dia já se podem ver, quer em termos de recolher dados e criar modelos de negócios sobre esses dados para evitar problemas ou criar soluções que podem ser revendidas. Temos visto muitas das coisas às vezes, e para nós essa aqui é a parte boa, é que não precisamos estar no meio da Europa, não precisamos estar na Califórnia para poder fazer essas startups e desenvolver esses negócios. Há que saber depois vendê-las, também é uma das coisas que nós temos um bocadinho esta... Então, mas quem é que vai ser o vendedor? As equipas... isso. A venda é a única coisa que importa. Eu costumo dizer, nós às vezes temos um bocadinho essa cerimónia de, não estou aqui a vender nada, as pessoas é que me têm que vir comprar. Não, ao contrário, nós resolvemos problemas. Eu costumo dizer nas minhas empresas sempre, nós não vendemos nada, nós resolvemos problemas e há quem pague por isso. E essa é para mim que é a parte importante, porque facilita muito ao investidor perceber qual é que é o payback, qual é que é o retorno, quanto tempo é que eu vou, qual é que é a oportunidade que eu estou a interessar. Se conseguimos ver que já existe, há uma comunidade e é quantificável. Portanto, essa para mim, até nisso é importantíssimo a parte dos dados. Miguel, para terminar, tenho aqui uma última questão para ti. Tu achas que, principalmente para as organizações que estão um bocadinho mais longe desta realidade, há aqui um caminho a fazer do ponto de vista orgânico de pedagogia, ou deviam substituir os gestores que estão mais longe desta nova realidade?
Olha, eu acho que não é inato. O empreendedorismo não é algo inato, não é? Também tem uma parte de educação. É óbvio que nós sabemos sempre, mesmo os nossos filhos e companheiros, há uns mais risk-takers, há uns mais aventureiros, que estão mais disponíveis para, e há outros menos, mais conservadores, gostam mais de ter dado como certo. Portanto, sabemos que há algum perfil que é. Agora, eu penso que também há alguma coisa que pode ser despertada. Uma das coisas nas empresas onde eu sinto é sempre que há rotação, começa a haver um espírito de empreendedorismo. Porquê? Porque eu vou assumir as funções do outro, vou ter que melhorar, vou ter que pegar no que ele tinha de bom ou que ela tinha de bom e fazer melhor. Portanto, tem que mostrar que valeu a pena a rotação. Portanto, isto estimula a atitude de questionar, da visão, de alterar. Portanto, essa parte às vezes pode-se fazer muito, a parte da rotação fazer isso. Uma tolerância ao erro e à falha, que as pessoas às vezes são muito intolerantes nisso. Não é? Nós temos exemplos disto. A Kodak inventou o filme digital, a câmara digital. Não é? A Smith Corona inventou o computador pessoal e depois faliu, que era uma empresa de máquinas de escrever. Ou seja, tem que haver também, às vezes, não é de educar, é ter o próprio conselho e normalmente na figura do CEO, com essa apetência ao risco, com essa vontade de correr esse risco, com essa consciência que não é uma opção. Ou seja, eu incumbente, estou sentado, estou a 5 anos da reforma, deixa andar. Não, esse é exatamente o espírito. E há muitas organizações cá em Portugal que já estão neste moto de desafiarem-se elas próprias, desafiarem o que era ontem, e às vezes isso é importantíssimo. Eu acho que isso é uma atitude que pode ser educada, quando tu dizes pedagógico. É óbvio que quando recrutas alguém que vem sem amarras, que eu acho que o grande problema que nós temos nas organizações é quando eu andei 5 anos a dizer a mesma coisa e depois amanhã alguém diz, mas afinal tu é que sempre defendias para não se fazer assim, agora estás a mudar. Esta capacidade que nós temos de não reconhecer que estávamos errados antes é péssima. Eu acho que nós temos de dizer, eu estava certo na altura certa. Quer dizer, eu antes era assim que se fazia. Eu ainda vejo, por exemplo, bancos que organizam-se por direções comerciais regionais. É a zona do Alentejo, a zona do Algarve. Isso não existe, quer dizer. Hoje em dia, o regional, mesmo tendo as pessoas, é muito mais importante. Os canais, a forma como nós gerimos as estratégias de abordagem aos clientes é muito mais importante do que temos uma organização matricial regional, mas estamos agarrados a isso. E às vezes temos imensos exemplos disso, que evoluímos, transformamos-nos digitalmente, mas mantemos exatamente os mesmos processos. Eu, no outro dia, curiosidade, assinei um contrato com a chave móvel digital, que hoje em dia toda a gente assina no PDF, e alguém do lado de lá, até na área do notariado, dizia, olha, não rubricou as páginas todas. Mas isso é uma chave, o PDF está, quer dizer que eu li tudo, é melhor do que ter rubricado, que era um rabisco. Não. Tem que. Lá, tive que imprimir o PDF, que é uma coisa. Encontrar uma impressora, que hoje em dia já começa a ser aquela coisa. Tem que encontrar uma impressora que tenha toner na altura, que não esteja completamente seca e que esteja ligada. Depois de imprimir, lá rubriquei tudo. Depois arranjar um scanner para fazer o scanner, ou com o telemóvel fazer o scanner. Lá voltei a assinar com a chave móvel digital e mandei. Ele disse: pronto, consegui. O que era uma coisa que me ia durar 3 segundos, agora. Esta tempera. E depois o que mais me apaixonou, adorou, ou que eu senti nesta vontade de evoluir, mas a muito custo, a resposta foi: tem que ser em duplicado. Portanto, eu tive que fazer, anexei o PDF 2 vezes e mandei, agora sim, agora está rubricado e em duplicado. E era o mesmo fecheiro. Mas bem, portanto, eu acho que às vezes nós tentamos muito transformar, digitalizar os processos, mas é fazer o mesmo processo que fazíamos sempre, só que na versão digital, e não percebemos que isto muda. Eu vou saber a que horas é que aquilo foi assinado, onde é que foi assinado, qual é que é a assinatura digital. Portanto, é toda esta riqueza tem que ser aprendida. E o que é que eu vou dizer com isto? Que às vezes não é que as pessoas não estejam passíveis de serem transformadas, como tu dizes, a mudá-las ou transformá-las, o que é que será mais fácil. Eu acho que às vezes é quando nós mostramos o verdadeiro valor da transformação, a oportunidade, e elas deixarem de ter medo de dizer eu tive 25 anos errado. Não teve 25 anos errado, as coisas mudaram e hoje em dia podemos fazer de maneira diferente, aproveitar de maneira diferente. Eu acho que assim é que é o eye-opening, é aquela quando as pessoas, mesmo os mais escépticos, dizem: mas isto assim é muito mais fácil, eu posso criar muito mais valor com isto. Eu acho que esta é que falta às vezes, esta inspiração de o que é que está para além. Ou seja, para mim a digitalização não é um fim, pronto, já estamos todos digitais, somos todos modernos, já não usamos gravata, pronto, já estamos atualizados. Isso é o princípio, isso é quando nós tiramos as amarras e as âncoras, não. Isso mostra que agora é que vai começar a oportunidade, agora é que vai passar a mobilidade, a partilha, o enriquecimento dos dados, a detecção das fraudes. Eu acho que esse é que é o fim, não é a digitalização, e eu acho que esse é que é o erro, porque quando nós vimos o benefício que traz, a facilidade com que eu posso fazer negócio com as pessoas certas, não saturar sempre os mesmos quando é nas áreas comerciais, eu acho que qualquer um, por mais manga de alpaca que seja, diz: eu vejo isto porquê? E tivemos isto no Covid. Antes estava estudado, uma videoconferência demorava em média 14 minutos a arrancar.
porque era a sala que estava ocupada, depois era aquilo que não estava, depois muitos tinham que chamar o técnico. Onde é que está o técnico? João, isto não está a funcionar, está em mute. Até vida. Hoje em dia qualquer avó faz uma WhatsApp call com videochamada ou um FaceTime ou whatever com o neto em 2 segundos. Estás aí, estou, liga a câmara. Eu acho que isto, quando traz o benefício e a recompensa, eu acho que ninguém quer ficar para trás. Eu acho que hoje em dia ninguém quer não usar o WhatsApp, já é um info excluído. Porque eu não tenho que dizer onde é que é a rua para chamar um táxi, eu carrego no botão e a Uber vem ter comigo. Eu não tenho que dizer onde é que estou, faz um share location. Onde é que estás agora? Portanto, este tipo de coisas, quando nós mostramos o valor dos dados, o valor da tecnologia, eu acho que são os próprios. Mas eu andei a minha vida toda. Vocês não imaginam o que era ter que comprar um mapa, estudar as ruas. Agora digo assim, leva-me à casa do Fernando e vai lá chegar pelo caminho mais curto, onde há menos trânsito. Mas é tão óbvio. Eu acho que às vezes falha muito isto. É quando nós trazemos o valor e depois vão ser os grandes embaixadores, porque não há nada melhor. Com uma pessoa que não tenha os meios, quando depois consegue brilhar ou ter esses meios, ele vai ser um apaixonado e vai ser um embaixador, inclusive, às vezes até chega a ser calma, está bem, já chega, porque ele quer mostrar o genial que é, porque ele andou excluído este tempo todo. Portanto, se me pedisse uma recomendação, primeiro testava, não estou a dizer que alguns não tenham que ser transformados, não dá, têm que ser mudados. Eu sinto que também há pessoas que não querem, há negacionistas em todo o lado, mas quando se prova, garante-se que conquistamos imenso. Eu senti muito isso na banca, quando nós tínhamos que desafiar. Às vezes o maior desafio eram os internos, mas depois de perceberem e verem a luz, perceberem qual é o potencial das coisas, as pessoas dizem, afinal a conversa é completamente diferente. Eu acho que isso sim, investimos pouco em demonstrar o potencial das coisas, de como é que eu posso, o antigo Mangas de Alpaca, também ser tão bom ou tão competitivo. Qualquer profissional gosta de ser, claro, as modern, as fashion. Claro. Eu percebo a expressão burro velho não aprende línguas, mas não sou um defensor acérrimo. Acho que as pessoas, todas elas podem evoluir, e tu deste aí vários exemplos de o da avó usar o video calls, fazer video calls é um bom exemplo disso. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, e a expressão de digitalizar às vezes as coisas que não estavam bem montadas é realmente uma realidade que nós vemos em muitos lugares. Eu ouvi uma vez uma expressão engraçada que é o informatizar o caminho das cabras, e de facto em vez de fazer a direito, não é? Às vezes dar as voltas que a própria cabra dá. Portanto, há de facto um longo caminho a percorrer. As coisas estão a acontecer muito depressa, essa que é a grande dificuldade, e as empresas têm que ser mais ágeis para conseguir seguir com esta velocidade. Eu confesso que o ser curioso é a palavra, para mim, a palavra da década. Ser curioso, perguntar porquê, mas deixa-me ver como é que fazes isso, deixa-me ver. Eu lembro, nós quando éramos novos, veio o vídeo, o beta ainda, antes do VHS, o meu pai obrigava-me a contar até 10 antes de fazer eject, não é? Tinha que fazer stop e contar até 10. Portanto, havia um medo de falhar, um medo do erro, e que a tecnologia hoje já resolveu isso. Hoje em dia, testa, tenta, o que é que pode acontecer? Tenta-se outra vez. Tenta-se outra vez. E é rápido, cada vez mais rápido de estar. É isso. Miguel, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer ter-te aqui. Acho que ficamos aqui com vários insights muito, muito interessantes, portanto, muito feliz por te ter cá comigo. Gostei muito. Este foi mais um episódio do podcast Como Colocar as Questões Certas. Foi um prazer ter-vos connosco. Até um próximo episódio.